Sejam muito bem-vindos ao Negócio Fechado de hoje, porque aqui é mente aberta e negócio fechado. E hoje a gente vai falar de branding, de estratégia de marca, de posicionamento, palavras que cada vez mais a gente vem escutando no mundo dos negócios. E qual será o peso desses conceitos na equação do sucesso de uma marca ou de um negócio? E para nos ajudar a falar sobre isso, para a gente aprofundar esse assunto, a gente convidou ela, nada mais nada menos que a estrategista de marca. Ela que ensina profissionais criativos que também querem trabalhar com estratégia de marca, que já atendeu mais de 5.000 clientes. Eu tô falando da Brenda Scalco. Seja muito bem-vinda, Brenda! Fica à vontade! Brenda, primeiramente, seja muito bem-vinda, muito feliz que aceitou o convite de estar aqui com a gente hoje no Negócio Fechado. Então, bem contente mesmo. Fica muito à vontade e eu já vou começar perguntando. Qual que é o primeiro passo para quem quer começar a construir um posicionamento forte e autêntico? Boa. Bom, só para contextualizar, então, faz mais de 6 anos aí que eu estou no digital, que eu sou empresária, mentoro mulheres, principalmente empreendedoras, dando consultoria, mentoria em grupo, lançamento de cursos, livros, enfim. E dentro dessas mais de 5.000 clientes que eu já tive, essa talvez seja a maior questão, né? Que é como ter esse posicionamento forte, se destacar no mercado. E eu diria que a primeira coisa que eu faria é entender 3 pilares que eu chamo, que é, primeiro, o que tu ama fazer, porque a longo prazo, sem tesão, tu não consegue escalar, delegar, se destacar mesmo dentro da tua área de atuação. Então, o que te dá tesão? Segundo pilar é o que tu faz bem. Então, obviamente, pensa assim, pô, tô começando, ou quero crescer minha empresa, independente do nível de negócio, pede 10 feedbacks para as pessoas, para os teus clientes, para as pessoas que trabalham contigo. Elas lembram de ti como? Como que elas te caracterizam, né? Então, esse é o segundo pilar, que é o que eu faço bem, o que as pessoas notam que eu faço bem. E o terceiro pilar é, cara, o que dá dinheiro? E daí a gente precisa fazer uma análise de mercado, fazer um benchmarking, entender se existe uma demanda reprimida em algum setor, algum nicho, algum subnicho, que o teu cliente, de repente, é o próximo passo que tu ainda não está oferecendo para ele. Então, eu diria que essa combinação, o que tu ama, dá tesão, o que tu faz bem, qual a tua habilidade, e terceiro, o que dá dinheiro, o que tem uma lacuna de mercado que a gente pode explorar. E só para fechar, eu acho que posicionamento, para tu te destacar, 2 coisas. Eu sou muito do time que tem que ousar, porque todos hoje somos criadores de conteúdo, marca pessoal ou corporativa. Então, se todo mundo tem voz, quem de fato a gente está ouvindo hoje, né? Exatamente. Então, eu iria, se eu estivesse começando assim, ou se eu não estivesse satisfeito com o meu posicionamento, eu iria para o time de ser diferente do que ser a melhor. Ser a melhor é sempre muito mais difícil. Exatamente. Muita gente fazendo a mesma coisa hoje, né? Muita gente... Eu acho que a gente... essa autenticidade, que é uma bandeira que tu carrega há muito tempo, né, Brenda? Da autenticidade que tu carrega, não, que tu representa. Porque sempre tem inovado, fazendo coisas diferentes. É isso que hoje faz o diferencial, né? Porque quem não se diferencia no mercado hoje não tem visibilidade. Tá difícil, né? A atenção hoje é o mais disputado que a gente pode ter por aí. Exato. E unificar esses 3 pilares aí, eu acho que seja o grande desafio de todo mundo. Uma estratégia de marca bem feita realmente se torna um diferencial competitivo para a empresa? E como que isso acontece? Sim, a resposta é óbvia. Não, cara, o que é uma estratégia de marca, né? Então, ao meu ver, uma estratégia boa de marca tem que ser uma estratégia 360, que tem que englobar 4 coisas. E sem, de fato, essas 4 coisas, nenhuma empresa prospera. Primeira coisa é a estratégia de negócio. Se tu não tem um modelo de negócio muito claro, com as tuas ofertas claras, cara, dificilmente a gente vai conseguir ter uma lucratividade alta. Segunda questão, essência de marca. E entra muita autenticidade, né? Se a marca não tem personalidade, DNA, é muito difícil, de novo, ela se destacar. Terceiro pilar, a gente fala de expressão visual verbal. Como é que tu comunica isso visualmente? Ainda mais na era digital, as coisas são muito visuais. É desde o que tu veste até o tom de voz, expressão verbal, como é que tu fala. E se não é uma marca pessoal e sim corporativa,
a minha indicação, tenha uma cara dessa empresa na frente dela, na frente dessa marca corporativa para humanizar. E o quarto pilar é a estratégia de conteúdo. Então, o que eu posto, como é que eu posto, como é que eu crio um formato que se destaca. Então, assim, a resposta é, com certeza uma estratégia de marca faz com que tua empresa lucre mais. E eu acho que não é só sobre lucro, é sobre buzz, é sobre awareness, que a gente chama no marketing, né? Que é conhecimento de marca, quantas pessoas conhecem aquilo. É sobre valor da marca, é sobre aumentar o ticket médio do produto. Daqui a pouco tu não quer ficar vendendo para uma massa e daqui a pouco, por exemplo, uma empreendedora solo, né? Se matar trabalhando. Mas sim aumentar o ticket médio, aumentar o valor percebido. Mas boa estratégia de marca aumenta o valor percebido. Perfeito. Né? Então, aumenta o ticket médio, aumenta a margem, então, sim, faz. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando não tem o que me diferencia, a única coisa que me diferencia é preço. E eu acho que essa questão da estratégia de marca, do posicionamento, do branding, tudo isso entra nessa diferenciação do como que eu vou me posicionar nesse mercado e quanto que eu vou agregar de valor. Então, eu acho que perfeito. Aliás, eu acho que hoje essa é a grande questão, é o quanto a gente consegue agregar valor para o nosso negócio para trabalhar menos, sair da operação, a gente vai falar sobre isso, mas sair da operação e vir para o estratégico. Com certeza. Você fala muito de sair da operação e ir para o estratégico, e esse é o desafio de muitos empresários, de muita gente. Qual que é o primeiro passo para essa transição? Boa, muito bom. A primeira coisa, só um parênteses que eu quero falar, e daí muito com a bagagem, assim, que eu tenho das clientes e ouço elas, né? Imagina, hoje, atualmente, eu tô mentorando mais de 150 pessoas concomitantemente. E eu vejo um grande equívoco, que é, beleza, tu quer sair do operacional para o estratégico? Show de bola, tá certo. Agora, uma questão é, eu vejo muitas pessoas também que não estão nessa fase de sair do operacional para o estratégico e elas querem ir para o estratégico. E eu acredito muito que, cara, muitas vezes tu começa de baixo, sabe? Muitas vezes, sim, tem que aceitar o operacional, tem que criar um plano de transição, né, de evolução da marca. Mas eu vejo muitas pessoas que não querem abraçar o processo necessário para chegar nesse sucesso estratégico, sabe? Então, esse é o ponto 1. Mas, beleza, tu sente que estou com uma cartela de clientes legal, estou com a agenda lotada, ou, enfim, estou no meu limite, preciso delegar, preciso escalar, preciso sair da operação. A primeira coisa, antes de contratar pessoas e sair da operação, é ter processo. Não adianta contratar ninguém se tu não mapeou os teus processos da tua empresa. Porque eu já fiz isso. A maioria dos empresários que passou por isso erra, que é contrata as pessoas, não tem processo. E, cara, é muito difícil que essa pessoa vai performar bem, coitada. Ela nem sabe como seguir, ela fica no escuro. Então, primeiro é mapear os processos que tu tem, e daí, beleza, organização, ferramentas, todo o processo mapeado, daí sim, delegar. E saber muito bem que uma coisa que eu falo é, se tu quer investir numa área que é nova na tua empresa, contrata uma pessoa sênior, se possível. Se tu tem uma área que é, beleza, eu já tenho processo, organização, já tenho cancha, pode contratar uma pessoa mais júnior, porque, de novo, tu vai conseguir acolher e treinar ela muito mais fácil. Muito mais fácil. E essa questão que tu levantou, Brenda, de as pessoas quererem ir pro estratégico, fica à vontade, a canequinha aqui do negócio fechado. Adorei, olha ela, toda do branding, ó. Toda do branding aí, ó. Essa questão das pessoas quererem sair do estratégico, do operacional e para o estratégico, às vezes antes da hora que tu levantou, faz muito sentido, porque as pessoas sonham com isso, né? Eu quero ficar lá só no estratégico porque acha que a vida é mais fácil, mas o operacional, tu entender do teu negócio faz parte, tu vivenciar todas as etapas faz parte. Então esse salto ele só pode acontecer quando a gente quer escalar, senão não faz sentido. Eu diria que para tu delegar, para tu escalar, para tu sair do operacional, tu tem que saber liderar, né? Tu vai liderar o que se tu não passou por ali, sabe? Exato. E, cara, eu juro, eu não consigo nem entender. Eu acho que é uma visão até meio infantil, ingênua, assim, esse comportamento, sabe? Não,
Faz todo sentido. E como que o branding pode impactar diretamente nas vendas e precificação de um produto? A gente falou, o que não me diferencia, a única coisa que me diferencia é preço. Sim. Mas tu acha que tem mais alguma coisa assim que o branding ele impacta diretamente na precificação? Tá. Duas coisas. Primeiro, quando a gente está falando para marcas maiores, aumenta o valuation dela. Então, quando a gente pensa em valuation, em vender uma empresa, em equity de empresa, quanto maior o branding, mais cara essa marca é na hora de vender ou na hora de fazer, enfim, tipo fusão com empresa, etc. Então, branding hoje é um grande ativo que uma marca pode ter, porque muitos ativos viraram commodity nos últimos anos, principalmente, enfim, com automatização, AI, etc. Então, por exemplo, antes era muito difícil, sei lá, ter um aplicativo, ter um SaaS. Mas agora não. Agora, se tu quiser codar, tu pega uma pessoa, tu pega um aplicativo, tu pega uma AI, tu dá um jeito, sabe? Tu resolve. Tu resolve. Então, hoje, diria que, ou por exemplo, eu quero abrir tal produto, sei lá, quero uma linha de skincare. Cara, pega uma white label, pega uma indústria que vai fazer, tu pode vender o produto, sei lá, igual o da Manu City, sabe? É a mesma coisa, mesma indústria, mesmos produtos, mudou a embalagem. Só que essa embalagem é que faz as pessoas comprarem rios ou não comprarem. Ou essa marca de skincare nunca sair da gaveta. E daí entra branding. Isso é branding. É fazer as pessoas desejarem a tua marca. Perfeito. É possível construir uma presença forte nas redes sociais? Todo mundo quer hoje uma presença forte nas redes sociais sem depender de viralização? Eu acredito que sim. Duas coisas, assim. Primeiro forte pra quem, né? Tu quer ser uma, tipo, beleza, eu quero ser uma coisa super massiva, topo de funil, ter milhões de seguidores. Óbvio que vai ser mais difícil, mas se tu quiser ser uma marca forte para uma tribo específica, para uma bolha específica, não necessariamente. Tu precisa de viralização, ou muitos seguidores, ou muito engajamento, sabe? Meu exemplo, assim, hoje beleza, já atendi 5 mil clientes, tenho, sei lá, 170 mil seguidores, uma comunidade, são números robustos, mas eu nunca viralizei. Sim. Acho que, mentindo, assim, a única vez que eu viralizei, que eu lembro, foi esse ano, depois de 6 anos postando praticamente todo dia. Então, acho que esperar isso é como esperar a fada do dente, assim, sabe? O melhor é o dia após dia, sabe? E a que custo a gente quer essa viralização, né? Porque a gente acha que mais importante do que viralizar é a gente ter o cliente ideal. A gente ter aquele cliente que compra, né? Que vai fazer o negócio andar, né? Funcionar. Qual a importância hoje, Brenda, que tu acha de definir com quem que a gente está falando? É preciso escolher um lado, uma bandeira, uma narrativa? Tu é a favor daquele quem fala para todo mundo, não fala para ninguém? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que quanto mais... depende, obviamente, do negócio, mas, de modo geral, sim. Se tu não tem um teu cliente ideal, né, e daí entra no teu subnicho, exemplo... Aqui uma coisa super técnica, mas acho que vale a pena você que está assistindo entrar mais a fundo depois. Para tu definir um cliente ideal, tu pode pegar um aspecto mais demográfico, então, qual é o sexo dele, qual é a profissão dele, qual é o grau de conhecimento que ele sabe sobre o meu tema. Então, tem vários fatores que a gente pode decidir para criar esse cliente ideal. Um fator que eu acho incrível analisar é o psicográfico. O psicográfico é sobre o estilo de vida dele. O que ele gosta, não gosta, hobbies, interesses. Então, percebe como tem um oceano de oportunidades para tu explorar. Então, por que tu vai decidir não explorar nenhuma oportunidade e tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo? Acho que não existe mais espaço no mercado para quem não faz isso. Como lidar com a pressão, Brenda? Já que a gente está falando sobre isso, sobre essa pressão, como lidar com essa pressão de seguir tendências, né? De fazer as dancinhas ou de fazer aquela trend na rede social, sem perder a essência da marca, sem perder a essência do que a gente está... Será que a gente precisa seguir essas trends também? Eu acho que esse é um ponto que casa muito com o que a gente estava falando da viralização. Total, total.
Eu acho que assim, tem duas coisas, né? Quando a gente fala de tendência, tem a tendência macro, comportamental, e tem a trend do TikTok e do Instagram. Então, trend do TikTok e do Instagram é aquela coisa, né? Tipo, essa semana estão falando da fulaninha. Sei lá, estão falando do Felca, a vídeo da adultização. Nossa, então eu vou falar. Mas não tem nada a ver com a tua marca. Então, beleza, eu sou uma arquiteta, uma estética super minimalista, falo para mulheres mais tradicionais, conservadoras e vou falar daquele vídeo? Não sei se faz sentido. Então, tu tem que escolher as tuas batalhas, tem que escolher tua linha editorial. Essa tendência, essa é a trend, melhor dizendo, né, que é super curto prazo, efêmera. Essa semana estão falando, semana que vem não estão falando. E tu vai entrar em todas as pautas. Super clássico é aquele tipo, vamos fazer um post sobre o Big Brother. Cara, quem que tu quer atrair, sabe? Será que esse post do Big Brother tá atraindo exatamente o cliente que quer comprar o teu produto? Pensa sobre isso, não precisa entrar em todas as trends. Mas sim, pode entrar nas trends que tu acha que faz sentido pro teu negócio. Posso somar uma coisa? Claro! Além dessas trends curto prazo efêmera das redes sociais, tem outra coisa que é as tendências comportamentais. Tendência, sim, eu acho que é uma coisa que é interessante, tu ter sempre essa visão clínica, esse olho clínico. Exemplo, acontecem várias tendências concomitantes hoje no mundo. Então, eu vou dar um exemplo. Uma tendência que é jovens beberem menos. Ou Gen Z se preocupar mais com saúde. Ou indústria para a terceira idade está crescendo muito. Isso são tendências mais macro, que faz sentido tu sempre estar de olho para entender para onde o mercado está indo, não hoje, mas também nos próximos anos, e também escolher qual é essa tendência que tu vai querer navegar nos próximos anos. Exatamente. Eu acho que a gente definir assim com quem que a gente quer falar, às vezes faz o que a gente acabou de falar aqui, faz muito mais sentido. Esses tempos, Breno, eu vinha conversando com uma pessoa que viralizou, né, numa trend. Exatamente o que tu tá falando, não fazia sentido para aquele público ideal, e hoje ela tá tendo que limpar a base dela para poder continuar fazendo o negócio dela girar, porque realmente ela viralizou, entrou muita gente naquela rede que não fazia sentido com o negócio dela, não era o cliente ideal, e aí só complica o meio de campo, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso também. A nossa base, o quanto que a gente engaja, o quanto... Outra coisa que eu queria falar, assim, a gente às vezes fica falando de viralização, de trend, o pessoal fica muito focado nas visualizações. Tu acha que esse indicador da visualização hoje, ele é um indicador, é o principal indicador? Qual que tu julga ser o principal indicador de que um conteúdo está performando bem? Conversão. Não... Ótimo, adorei. Pra mim é muito claro, assim. E tem uma outra coisa que daí eu não sei se a gente chega lá, mas todas as métricas tem que levar para conversão. Conversão é a coisa mais importante. Então, é muito sobre o funil, quais são as etapas. Beleza, 100 pessoas viram, 10 clicaram, 3 começaram a conversar com a tua marca, 2 foram pro checkout e 1 comprou. Tá, então a cada 100 visualizações eu tenho uma venda, show de bola. Então significa que eu quero ter 10 vendas, então eu preciso de 1000 visualizações. Essas visualizações, elas têm que ter ligação com o teu processo comercial, com o teu funil, com a tua conversão, que é a minha métrica principal. E se não tiver, tu tá, tipo, só alimentando um ego. Gastando uma energia em algo que não vai voltar, né? Não volta. Quer dizer, até volta. Talvez no ego, né? Exatamente, uma métrica mais egóica, né? De vazia. vaidade. Como criar conteúdo que realmente converte e não apenas entretém? Se a gente está falando de conversão, o que tu acha que seja a chave para a gente criar, acertar esse conteúdo para converter? Cara, essa é a pergunta de milhões, né? Todo mundo gostaria de saber. Tem vários fatores que fazem com que um conteúdo gere vendas. E eu acho que, óbvio, tem que sempre analisar caso a caso. Mas vou trazer alguns fatores que podem aí alavancar as suas vendas com o conteúdo. Primeira coisa se o teu negócio, tua marca, teu perfil, enfim, todos os pontos de comunicação não tem aquilo que a gente falou que é o cliente ideal, muito difícil o teu conteúdo vai vender para alguém, principalmente que sabe o teu cliente ideal. Então, se eu tô falando, sei lá, mentoria para nutricionista, eu tenho que fazer um post sobre como captar pacientes mais caros, sair do convênio e ir para o paciente particular.
Exemplo. Esse tipo de post vai atrair clientes qualificados propensos a pagar mais. Então, essa é uma questão, né? Para quem que tu tá falando? Cliente ideal, posicionamento. Outra questão é entender que os teus posts, eles têm que trabalhar objetivos de conteúdo diferente. Então, a gente está falando, um post que ele vai ser mais para nível de conscientização que a pessoa tem um problema. Às vezes a pessoa nem sabe que tem um problema, nem sabe que quer ir na dermatologista, nem sabe que precisa comprar um whey protein. Então, é um post mais de nível de consciência. Eu estou aumentando, estou dizendo que ela tem problema, que ela poderia solucionar esse problema. Um post de venda também pode ser, já é geralmente, uma coisa de o cliente sabe que tem um problema. Então, como que ele vai resolver esse problema? É comprando esse whey, com esse sabor, nessa ação promo. Marcando uma consulta aqui com a dermato. Comenta a palavra X, eu vou te chamar no direct. Então, é um outro tipo de post. E ele tem que estar muito organizado no teu calendário de conteúdo, né? Para tu não te perder. E por fim, eu acho que um bom conteúdo que converte também não é só orgânico, né? Entra nos anúncios. Tráfego. Não adianta, né? A gente tem que investir para ganhar. Em algum momento vai ter que investir para ganhar. Mas eu acho que essa mescla, né? Tem que ter o conteúdo de topo, tem que ter o conteúdo de meio, tem que ter o conteúdo de fundo, de funil e mesclar isso e saber entender isso é o grande desafio. Ô, Grazi, deixa eu só acrescentar uma coisa que eu acho muito legal. Quando tu deixa de pensar como uma pessoa, uma marca ali que vai esperar o cliente chegar e pensa com cabeça de empresária para criar oportunidade de venda. Então, se 3 pessoas comentaram no teu post, por que tu não pega esses 3 comentários, chama no direct, conversa, marca uma call, bota o link do checkout com essa pessoa? Então, isso se chama ir atrás também das oportunidades. Muitas vezes a gente fica muito passivo esperando. Fica se movimentando. Uma dica, assim, em uma frase, assim, Brenda, para quem está começando hoje, montando uma marca, um negócio. Uma frase, assim, uma dica, assim, rápida para essa pessoa. O que tu poderia dizer? Que a melhor hora de ousar é a primeira vez que você pensa nisso. Muitas vezes, para tu ir para o próximo nível, não é mais conhecimento técnico que tu precisa, é só a coragem de ousar. Perfeito. E agora que a gente abriu a nossa mente aí com novas ideias, bora dar adeus à nossa falta de conhecimento? E o Adeus Falta de Conhecimento começa aqui hoje com o nosso parceiro Adeus, Adeus Flacidez, Adeus Celulite, Adeus Estrias, Adeus Mancha, os esfoliantes da Adeus. E o nosso Adeus Falta de Conhecimento, a nossa dica de hoje é esse livro, A Regra é Não Ter Regras, do CEO da Netflix, onde esse livro é verdadeiro storytelling de marca, então acho que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, e ele fala sobre cultura empresarial, como a gente fazer as coisas de uma forma diferente, com um novo olhar, então faz todo sentido para você. É a dica de hoje do nosso Adeus Falta de Conhecimento. E se você tem alguma dica de livro, de série, de filme, que você acha que pode ser a nossa dica aqui, manda lá no meu Instagram, quem sabe a próxima seja a sua. E agora, Brenda, é o quadro Respondeu, Fechou. Eu vou falar uma coisa e tu me fala a primeira coisa que vier na tua mente, sem pensar muito. Tá, bora? Vamos lá. Ai. Vamos lá. Um livro. Indomável. Ótimo. Maravilhosa. Leiam. Um filme. Vou falar uma série, tá? É o que tá na minha cabeça agora. É We Crashed, o fundador da WeWork, é bem legal. Nunca vi. Muito bom. Já vai ficar na minha lista. Uma frase que te inspira. Eu acho que é essa que eu falei, que a hora de ousar a melhor hora de ousar é a primeira vez que você pensa nisso. Eu amo essa frase. Essa frase, eu acho que ela tem... se a gente aprofundasse assim, mas eu acho que principalmente ela traz essa coragem que tu falou, né? Da gente levar a sério aquela nossa ideia, porque muitas vezes as melhores ideias são tidas como loucura para a grande maioria, né? Eu acho maravilhosa. O que te move hoje, Brenda? Eu acho que me mudar e sentir que eu estou expandindo todo dia e fazer isso com as pessoas que estão ao meu redor. Maravilhoso. Um sonho? Eu não sei. Eu sempre tive muitos sonhos, mas agora eu tô só vivendo um pouco, sabe? Tô dando uma pausa, assim, né?
É bom também. O sonho é viver o presente, será? Talvez, acho que viver mais presente, estar aberta para as coisas que estão vindo. E eu tô construindo novos sonhos aí. Ótimo. Uma palavra que resume o que a gente falou hoje aqui. Acho que expansão. Acho que a gente abriu várias gavetas, abriu várias ideias, então acho que a gente está expandindo assim as ideias, estratégias, mentalidade das pessoas. Adorei. Expansão. Por mim, a gente fecha nessa palavra. Porque aqui é assim, Brenda, a gente faz negócio fechado. Vamos carimbar e assinar. Expansão é a palavra, então? Expansão é a palavra. Bora Bora carimbar e assinar? Bora, negócio fechado. Então tá bom. Bora assinar, então, esse contrato. Ai, meu Deus, Tem que oficializar carimbar, isso. Oficializar, porque aqui é negócio fechado. Negócio fechado, então. Aê! Bora lá. E tem que assinar, porque não tem negócio sem a gente firmar. Perfeito. Negócio fechado. Brenda, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo e pelo conteúdo. E espero que volte de novo ao Negócio Fechado. Arrasou, muito obrigada. Muito sucesso ao programa. Pra nós. Posicionamento, seja para sua marca pessoal ou para o seu negócio, é determinante para o sucesso. Você já tinha pensado nisso? E assim a gente encerra mais um Negócio Fechado, porque aqui é mente aberta e negócio fechado.